Então, boa noite para todos. Eu não consegui dar boa noite para quase ninguém, porque a gente está cuidando, né? Distanciamento e tudo, mas quero dar boa noite, um bem-vindo, bom ver você, sua família, para a gente estar aqui reunidos diante do Senhor, na sua palavra. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 17, versículos de 11 a 19, para a gente começar hoje à noite. Lucas 17, versículos de 11 até o versículo 19. O texto da Bíblia diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez, diante do Senhor, somos gratos por esse culto tão precioso que nós podemos prestar ao Senhor na sua presença. Peço a Deus que o Senhor me ajude a poder compartilhar com os irmãos o ensinamento da sua palavra sobre esse tema tão importante, não só naquilo que o Senhor diz, mas especialmente no tempo que estamos vivendo. Nos ajuda a entender, ó Deus, como a decepção, como que a desilusão pode ser, ó Deus, no mundo, um instrumento, uma grande oportunidade para mostrarmos a fé que nós temos no Senhor àqueles que ainda não te conhecem. Te peço, ó Deus, nesse momento, me ajuda, ó Deus, a poder compartilhar isso. Ilumina cada um dos irmãos aqui presentes, os que estão impedidos de vir, estão nos lares, mas estão conosco aqui diante do Senhor, celebrando, ó Deus, na tua presença esses hinos, o testemunho do pastor Amiá, da sua família, e também agora diante do Senhor na sua palavra. E é por isso que eu oro e eu te peço agradecido, já em nome de Cristo. Amém. A pergunta é: quem é que nunca se desiludiu? Quem é que nunca passou por uma decepção? Talvez você comprou um objeto, um fogão, e quando ele chegou não era bem aquilo que você esperava. Eu conheci uma senhora que ela comprou há alguns anos atrás, nessas revistinhas que tem de perfume, coisa assim, tinha um perfume importado e ela estava tão alegre, tão feliz por causa do valor, e estava compartilhando com a gente como ela estava alegre pelo valor daquele perfume. E quando chegou o perfume, adivinha? Ele era justamente do tamanho que tinha na revista. Era um vidro pequenininho. Só que não foi culpa da revista, porque lá em letras bem pequenininhas estava escrito assim: a imagem corresponde ao tamanho da embalagem, do produto. Mas ela criou uma ilusão. Então a própria etimologia da palavra, ilusão, a desilusão é você perdeu a imagem. Você acaba descobrindo que não é bem isso a realidade. Então, nota que muitas vezes o problema não está com a situação em si, mas a maneira como a gente constrói a nossa visão sobre aquilo, a maneira como nós agimos com aquilo. E aí vem muito da nossa maturidade. Como você age quando acontecem as decepções? Qual é a maneira como você vai se comportar depois que acontecem as desilusões, as frustrações? O dicionário ele define a desilusão como decepção. Essa é uma outra palavra que eu vou usar bastante: desilusão, decepção. Então você fez um conceito, uma concepção, e aí você acabou perdendo aquilo. Também outra palavra é desapontamento, desencanto, descontentamento, frustração ou dissabor. Então a decepção ela acontece muitas vezes quando a gente se deixa surpreender pelas situações ou pelo comportamento de alguém, algo que você esperava que ela fizesse, uma atitude que ela tivesse numa determinada situação,
contexto, mas ela age diferente daquilo que você esperava. Talvez quando é uma pessoa que você já sabe que ela vai fazer algo que não é bom, algo que não é ruim, então você não fica muito surpreso. Mas às vezes você cria uma expectativa sobre uma pessoa, você olha aquela pessoa como um modelo, e aí ela falha, ela erra, e aí você fica frustrado, fica desiludido. A Bíblia, ela é tão interessante que está cheia de casos de desilusão. Samuel, ele foi um servo de Deus muito importante. Ele conseguiu ocupar 3 posições bem especiais na história de Israel. Ele era juiz, ele era profeta e sacerdote. Uma posição que raramente poucas pessoas tiveram a oportunidade de ocupar. E ele ocupou os 3. E aí, quando ele estava governando, dirigindo o povo, fazendo isso com toda a sua dedicação, com todo o seu amor, chegou um determinado momento que o povo chegou para Samuel e disse: Samuel, a gente quer que você escolhe para nós um novo rei. Mas eles usaram palavras difíceis para dizer isso. Você pode ler depois essa história em 1 Samuel capítulo 8, dos versículos 4 até o versículo 22. Eles falaram para ele com palavras duras, eles disseram: você está ficando velho, Samuel. Seus filhos não têm o mesmo coração para guiar a gente no futuro, quando você não estiver mais aqui. Nós queremos um rei. E Samuel, ele ficou tão decepcionado, ele ficou tão desiludido com essa atitude, porque ele estava dando o melhor dele para o povo. Só que o povo não estava reconhecendo isso. Isso foi algo tão forte para Samuel que Deus teve que entrar na história e falar para Samuel: Samuel, não fique chateado. Samuel, entenda que não é contra você, não é o seu trabalho que não está sendo bem feito. É comigo. Você lembra da história de Caim? Quando ele fica decepcionado que Deus não aceita a oferta dele, e aí ele faz o quê? Por causa da decepção dele, ele vai e mata o seu irmão. Outra história que a gente poderia falar, outro personagem, a história de Jonas. Jonas, ele tinha uma perspectiva de Deus, lembra? Ele criou uma imagem de Deus, e depois quando Deus chama ele para pregar justamente para os inimigos do povo, quando ele esperava que Deus julgasse eles, e aí ele tem uma decepção, ele tem uma desilusão com Deus, ele decide fugir daquilo que Deus estava mandando ele fazer. Deus queria mostrar para Jonas algo mais da sua pessoa, que ele era um Deus também de misericórdia, de amor, de bondade. E uma história talvez mais crítica, mas tão interessante, que é a história de Judas Iscariotes. Eu acredito que Judas foi o apóstolo, ou a pessoa que entendeu com toda clareza o que é que Jesus Cristo estava dizendo quando ele disse que ele veio para ser o Salvador do mundo. De todos os apóstolos, ele foi a pessoa que compreendeu com bastante clareza. Só que a sua ilusão, a sua imagem, era que ele seria o Salvador, o Messias prometido para ser o governante de Israel. Quando ele entendeu que não era essa a proposta de Jesus, que ele veio para ser o governante, trazendo um reino que não é um reino baseado em governo, mas um reino do coração, Judas então decide que não é isso que ele quer. E ele faz o quê? Com a sua decepção, com a sua frustração, ele vai e entrega Jesus Cristo para os governantes do povo naquele momento da história, por 30 moedas de prata. E é sempre trágico quando você vê as histórias de pessoas que se decepcionam com Deus. Cada vez que você tem alguém se decepcionando com Deus, você tem um final trágico. O final de Judas foi o quê? Ele foi e se suicidou, ele foi e se enforcou. E nessa história interessante aqui, quando eu falo sobre essa questão de maturidade, você vê Jesus numa cena que a gente leu aqui em Lucas 17, e nós temos um caso em que Deus, o próprio Jesus, ele cura 10 homens, eles vão até o sacerdote, e eles, no meio do caminho eles percebem que eles foram curados, e só um volta para agradecer. E o que é interessante é que Jesus pergunta para ele: ué, não eram 10 os que foram curados? Porque só um voltou, cadê os outros 9? Eu penso que Jesus está mostrando aqui não somente a decepção, mas não a decepção de que ele não sabia da verdade. Mas você nota a atitude, como é que Jesus continua agindo depois, o que ele faz? Ele continua ministrando. Você vai ver na continuação do livro que Jesus continua servindo. Ele não para de fazer, ele não para de servir ao Deus,
ele não se deixa a desilusão do conhecimento do coração do homem afetar a sua atitude. Que esse é um dos grandes problemas, um dos grandes dificuldades da decepção. Alguém disse o seguinte: só se decepciona com pessoas quem se relaciona com pessoas. Se você trabalha com pessoas, em algum momento vai acontecer uma decepção. Em algum momento vai haver uma desilusão. Porque talvez você crie uma imagem ou uma expectativa de que aquela pessoa corresponda àquilo, mas ela nunca vai poder dar para você algo que ela não tem. Porque todos nós precisamos da ajuda de Deus também. Todos nós somos limitados. E o que eu gostaria de olhar com você sobre essa questão da decepção, ao invés de você fugir das pessoas, nós precisamos aprender como é que nós devemos agir quando nós enfrentamos a decepção. Como é que nós agimos quando nós nos relacionamos com pessoas à nossa volta e nós acabamos nos decepcionando. Então, eu gostaria de fazer 3 perguntas com você rapidinho. A primeira pergunta é: o que é que a decepção produz? O que que a decepção faz? A segunda pergunta é: por que nós nos decepcionamos? Por que nós nos desiludimos? E terceiro, o desafio de você voltar a confiar. O desafio de você voltar e colocar a sua fé no lugar certo, na medida correta. Está pronto para isso? Bem rapidinho? Então, quero olhar com você aqui. Primeira coisa, o que a decepção faz? Com a pessoa que nos decepciona, com aquela pessoa que cometeu a decepção. Não vou falar de um objeto que você, como eu falei de perfume, porque o objeto ele não tem intenção de decepcionar, né? Ele em si mesmo não foi falha do produto, a não ser que você foi enganado na hora da compra. Por isso é muito importante ver as entrelinhas, né? O que está sendo oferecido, o que está sendo prometido naquele produto. Mas quando fala de pessoas, aquele que nos decepciona, o que acontece com ela? Basicamente é quase nada. Por quê? Porque ela não sabe que você estava tendo essa expectativa. Ela não estava esperando que você tinha essa visão sobre ela. E quando às vezes a pessoa vem a saber, ainda assim não é na medida, a chateação dela, a frustração dela não vai ser na mesma medida que você está tendo com ela. Está dando para entender? Ela não vai ter a mesma percepção que você estava tendo. Ela não construiu aquele castelo que você estava construindo na sua mente, no seu coração, na sua expectativa sobre ela. Então, dificilmente, em alguns casos, ela pode até sentir um pouco de culpa, se ela fica sabendo do que aconteceu, do que ela fez, mas muito dificilmente vai ser no mesmo grau do mal que ela provocou, daquilo que você está sentindo. Agora, como é que age aquele que se decepciona? Vamos olhar o nosso lado. Quando nós somos decepcionados, quando nós enfrentamos a desilusão. Então, como eu falei, isso revela muito da nossa maturidade. Mas, basicamente, a gente pode olhar algumas atitudes. Como é que pessoas reagem quando acontecem as desilusões? A primeira coisa pode ser ressentimento. Outra coisa é amargura. Também a ira pode caminhar para um crescendo aqui, né? O ódio e até mesmo o esgotamento emocional, o esgotamento espiritual. Então, por exemplo, na ilustração sobre ódio, de novo, a gente pode lembrar de Caim. Quando ele fica frustrado com a decepção daquilo que Deus tinha falado para ele, você nota esses estágios de amargura, de ira, de ódio contra Deus. E ele encontra, então, o ápice na morte do seu irmão, né? Na situação. Então, deve notar o cuidado que a gente tem que ter com as nossas decepções, para que aquilo não vá crescendo e transforme você numa pessoa irada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que está triste com Deus por causa das situações da vida, está frustrado, desanimado por causa dos problemas, das dificuldades, porque talvez você está criando uma visão de Deus que não é a visão correta daquilo que a Bíblia mostra sobre quem Deus é. Criando uma expectativa, esperando algo de Deus que Deus nunca prometeu que Ele ia te dar. Talvez uma coisa que a gente via muito mais antigamente, não vejo mais tanto hoje, mas aqueles adesivos de eu sou filho, Deus é o dono do mundo e eu sou filho do dono. Como se isso me desse a promessa de que, porque Deus, eu sou filho de Deus, então
e Deus é dono do mundo, então todas as coisas são herança do Pai, né? Mas Deus não falou isso, muito pelo contrário, o que Jesus Cristo muitas vezes reafirmou para os apóstolos: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo vai ter dificuldades, vai ter problemas, vai ter lutas. Então nós deveríamos já estar atentos para essa situação. Decepção também pode nos trazer ressentimento. Uma história de ressentimento na Bíblia bem clássica é a história de Esaú e Jacó. Esaú, ele era o irmão primogênito que acabou ficando desiludido quando ele é enganado pelo irmão. E não somente enganado pelo irmão, mas enganado pela mãe, que ajuda o irmão a fugir, sabendo que Esaú queria pegar ele. E você vê na história da fuga de Jacó, que ele passa, Esaú, praticamente 30 anos, ele passa 3 décadas ressentido. Aquele desejo de pegar Jacó e de matar Jacó. Estava esses dias com meu irmão, a gente estava junto à noite, estava a minha família, a família dele, estávamos juntos, um tempo de interação junto com a família, e aí as minhas sobrinhas, filhas do meu irmão, interagindo com o Lucas, com a Diana, as primas, e aí elas queriam ouvir alguma história da nossa infância. E eu tentando lembrar alguma história legal, alguma história boa, né, de irmãos pequenos que não brigaram. E aí o meu irmão, a gente estava lembrando de um dia que o meu pai e minha mãe nos levaram para passear lá no centro, na Rua 15. Então a gente podia caminhar na Rua 15, no sábado de manhã tinha pinturas que a gente podia fazer com guache, e passamos o dia todo na Rua 15. Essa foi a minha lembrança gostosa do dia. A lembrança do meu irmão, que ele falou, as primeiras palavras dele foi: eu lembro que o pai comprou para nós um fura-bolo. Fura-bolo era um sorvete de morango que era um dedo para cima, assim, depois procura no YouTube, que eu fui procurar para mostrar para as meninas o que era esse fura-bolo. E ele lembra com todos os detalhes que para mim foi comprado um chocolate, para o meu irmão cada um podia escolher uma coisa. Eu escolhi uma bala lá e ele escolheu o sorvete. E aí tinha aquela coisa de deixa o seu irmão experimentar e tal. E quando deu para mim, o meu irmão disse, eu não lembro disso, eu acredito por causa da ira dele, que eu peguei, a primeira coisa que eu fiz, eu mordi o dedo do fura-bolo, que era a parte mais legal do sorvete. Eu acredito no meu irmão porque isso é muito a minha cara, entendeu? Eu sou muito... eu faria isso. Só que eu não lembro dessa cena. Eu lembro do dia, eu lembro dele junto, dos meus pais. Mas ele lembrava dos detalhes. E aí no final eu falei, puxa, você carregou isso durante tantos anos no seu coração? Por favor, me perdoa. Eu não imaginava que isso era uma coisa tão difícil para você. Mas para você ver ressentimento, decepção que vem de coisas tão simples, mas no coração dele aquilo estava lá. Então foi interessante para ver como isso é tão real em nossas vidas. Talvez há pessoas ao nosso redor. Eu lembro alguns anos atrás, na igreja onde a gente estava trabalhando, e tinha mudanças da escola dominical, e por alguma razão tinha uma senhora que ela era professora, tinha dificuldades de vir para a igreja nos domingos de manhã, por causa de deslocamento. E a gente fez uma mudança nos professores, era início do ano, como a gente geralmente faz. E aí por uma razão ela não estava lá, e eu coloquei outra pessoa, outra professora, para confirmar com ela depois, e acabei esquecendo. Passaram-se 2 anos, quando essa pessoa me chamou para conversar, realmente ela falou com a Célia falou, você tem que conversar com ela. Aí sentamos para conversar, ela falou, pastor, eu quero falar uma coisa para você. Porque há 2 anos atrás você me tirou de ser professor de escola dominical. E eu queria muito ser professor de escola dominical. E eu falei para ela, irmã, do mais profundo do meu coração, ela queria saber o porquê que eu tirei ela. E eu falei, irmã, do mais profundo da sinceridade do meu coração, eu não lembro o motivo, o que foi. Mas eu posso dizer para você que não houve nada que foi injusto no processo. Mas o que me preocupa é que você levou 2 anos para falar isso para mim. Durante 2 anos, você carregou esse peso, esse fardo no seu coração. Porque você ficou chateada comigo com algo que a gente podia resolver
tão fácil, tão simples de resolver. Quantos anos mais iriam passar para você carregar isso no seu coração? Quando eu não estava sentindo nada, eu nem sabia do que tinha acontecido. Estão vendo como a desilusão, como ela nos afeta quando a gente não sabe lidar com ela, como ela nos impede de crescer? Ressentimento e até mesmo esgotamento espiritual. Desiludido com Deus, Jonas, ele mostra muito dessa cena de esgotamento que ele tem na história. Nota o final do livro de Jonas, e depois você pode ler o capítulo 4, mostra que quando Jonas vê que a cidade se arrepende, a cidade de Nínive vem a se arrepender, ele deixa a cidade, o que ele faz? Ele constrói uma cabaninha feita com uma planta que cresceu da noite para o dia, e é meio cômico, eu dou risada da cena, mas não é para dar risada, entende? É ironia, aquela ironia que na verdade Deus está colocando a gente no meio da cena, porque muitas vezes a gente faz isso também. Jonas, ele fica decepcionado, desiludido com essa situação, e quando ele entra nessa cabana, por quê? Porque ele não quer ver mais ninguém, ele não quer falar com ninguém, ele está chateado com Deus, ele está chateado com o povo que está em festa, está lá celebrando a misericórdia de Deus em não destruir o povo. E a decepção de Jonas provoca nele um esgotamento espiritual, um esgotamento relacional. Ele não quer ver ninguém, ele não quer falar com ninguém. Até que Deus vem e chama Jonas com paciência, com carinho. Ele vem e traz Jonas. Jonas, vem cá, vamos ter uma conversa. E ele traz ele para restaurar de novo Jonas para o caminho certo. Mas tudo por causa do quê? Decepção. Então nota como isso nos afeta. Desilusão, ela é uma coisa real. A decepção, ela é real. E talvez está acontecendo isso com você nesse momento da sua vida. E a pessoa que mais sofre é você mesmo. Por isso é tão importante a gente lidar de modo correto com a desilusão. E aí vem a pergunta, então, por que nós nos desiludimos? Eu acho que há 3 respostas bem elementares, bem simples, tá bom? Primeiro motivo por que nós nos decepcionamos, por causa da nossa visão equivocada da natureza humana. A gente olha para as pessoas e espera delas uma atitude, a gente coloca nas pessoas nossa esperança, e muitas vezes as pessoas, elas vão falhar, por quê? Porque nós somos falhos, porque nós somos pecadores. E pecadores fazem o quê? Pecadores pecam. Quantas histórias nós temos de pais que colocam expectativas nos filhos, que eles não vão corresponder sempre daquela maneira. Ou filhos que colocam a sua expectativa nos pais, esperando que eles sejam sempre bons e perfeitos, e depois descobrem que eles são falhos também. E isso em todos nós. Por isso é tão importante que a gente olhe para as pessoas do modo adequado, do modo correto. Mesmo quando há pessoas que são bondosas, honestas, justas, todos nós somos falhos, todos nós somos passíveis de falhar, de pecar. De modo voluntário ou não, mas nós podemos acabar ficando decepcionados com pessoas. Então nós precisamos ter a perspectiva correta da natureza humana. Olha comigo Jeremias, e é tão interessante esse texto. Se você está em Lucas 17, vai para Jeremias 17. O que é interessante de Jeremias é que talvez, se você pensar em alguém que teve mais desilusão e mais frustração na Bíblia, talvez uma das poucas pessoas que a gente pode encontrar é o próprio Jeremias. Ele conseguiu experimentar muito na sua própria pele o sabor da desilusão, o sabor da decepção, por causa do momento que ele estava vivendo em que Deus mandava mensagens para o povo de arrependimento e o povo não se arrependia. Até pelo contrário, maltratava Jeremias. O próprio rei, que deveria ser a pessoa que era um modelo, acabou perseguindo muito Jeremias. Agora olha comigo Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nota o que Jeremias está dizendo? Maldito o homem que confia no homem, ou seja, em que sentido ele está falando? Você colocar nele a sua confiança, porque ele é alguém que é falho. Então, no sentido, você mesmo vai sofrer a consequência dessa confiança. Então, primeira razão por que nós nos decepcionamos é porque
a nossa visão sobre a natureza do homem às vezes é equivocada, é errada. Segunda razão, porque a gente talvez cria muita expectativa. A gente espera demais de algumas pessoas. Nós aguardamos delas o que elas não podem dar. Então não espere que qualquer pessoa, independente de quem ela seja, tá bom? Independente de quem seja a pessoa, que ela supra por definição apenas aquilo que Deus pode suprir em nosso coração. Por exemplo, nos nossos relacionamentos, não espere gratidão sempre. Você pode ver isso bem na história aqui de Lucas 17, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, ainda que ele fizesse todo o bem para aqueles homens, ainda que ele socorresse eles, ainda que ajudasse eles, ainda que os amasse de modo completo, possivelmente pelo menos um, aqui no caso ainda teve um, né? Mas pode acontecer que ninguém venha para dizer para você, olha, muito obrigado por tudo que você fez, por tudo que você se preocupou, por tudo que você me ajudou. Então, não crie muita expectativa. Nos seus relacionamentos, não espere que aqueles que têm algo contra você venham conversar sempre com você. Talvez vai ter muitas pessoas, como eu falei da história dessa senhora, que deveria ter vindo, ela poderia ter me procurado, mas talvez as pessoas não vão fazer isso. Seria o nosso desejo, mas não se desiluda, não crie expectativas demais. Nos seus relacionamentos, não espere que aqueles que te ofenderam venham pedir perdão sincero. Talvez as pessoas que te desiludiram quando você fala que aquilo aconteceu, que aquela situação ocorreu, talvez elas vão dizer, olha, então me perdoa. Mas talvez aquilo não é verdadeiro. Mas a sua atitude é, faça sempre o que é o correto, o que você deve fazer. Terceira razão porque nós sofremos decepção, é porque nós esquecemos, talvez, que a gente também pode falhar com as outras pessoas. Não é somente os outros que falham conosco. Nós também somos falhos e falhamos com as outras pessoas também. Nós precisamos ser cuidadosos também. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que a gente é incapaz de cometer o mesmo erro que os outros cometeram. Nós sempre pensamos que nós somos muito humildes. Nós nos colocamos sempre como pessoas muito gratas. Talvez você nunca iria dizer, não, pastor, eu sou uma pessoa que eu... Não, todos nós iríamos dizer aqui, quantos de vocês são gratos? Todos nós iríamos levantar a mão, não, eu sou uma pessoa agradecida. Talvez você ia pensar, olha, eu sempre sou uma pessoa que eu esclareço os fatos antes de tomar um julgamento. Talvez você pense que, mesmo que você sendo advertido sobre uma questão errada, você iria mudar. E é tão interessante que o próprio apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Pedro, e mesmo sendo advertido pelo Senhor Jesus Cristo, você pode lembrar na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi levado à prisão e que ele foi condenado e foi morto, Jesus já tinha alertado Pedro que ele iria negar o Senhor Jesus Cristo 3 vezes, num curto período de tempo. Mas Pedro tinha certeza que não, isso não ia acontecer. E o que é interessante é que ele fica tão decepcionado depois que isso acontece, que você vê esse futuro líder da igreja, o apóstolo Pedro, ele vai e chora de modo tão, a Bíblia fala, amargamente. Lucas 26, 75 fala isso. E o que eu acho interessante é que houve muita virtude nesse choro de Pedro. Foi um choro verdadeiro. Foi um choro sincero. Foi um quebrantamento, um reconhecimento de que ele era alguém que causou a decepção. Ele causou a decepção no seu Senhor. Daquilo que ele sabia que ele deveria ter uma atitude diferente. Então, o que é que nos ajuda a ter uma visão correta sobre a natureza humana? Irmãos, nós não somos perfeitos. Nossos missionários, eles não são pessoas perfeitas. Eles são falhos, têm suas limitações. Nossos irmãos, uns com os outros, nós somos falhos. Mas Deus foi da sua vontade de colocar você aqui junto conosco para nos ajudar a crescer. E Ele colocou as nossas vidas junto com você para ajudar você a crescer também. E juntos nós somos como Pedro, nós somos Jacó,
nós somos Jonas e talvez, algumas vezes nós somos Caim. Algumas vezes nós somos Judas. Em nosso coração, Jesus Cristo diz, se você olha para um irmão e você olha com ele com raiva, diante de Deus é como se você tivesse matado ele também. Então nota como é profundo o cuidado que nós devemos ter com desilusão, com a decepção. Porque nós precisamos entender que nós também somos passíveis de cometer as mesmas falhas que outras pessoas cometem também. Muito bem, eu falei tudo isso até aqui para ajudar você a entender o que significa a decepção e a desilusão. Como é que isso aplica para nós? Para você entender um pouco de contexto, para dar um pano de fundo, um fundamento para entender como é que nós podemos mudar isso. De que maneira nós podemos encontrar no mundo sombrio Deus? Qual é o remédio para a desilusão? Qual é o remédio para a decepção? A fé. E olha aqui comigo, mesmo em Jeremias 17, eu quero olhar com você o desafio de voltar a confiar. O desafio de você voltar para ter fé, mesmo com as condições difíceis. Mesmo que outros falhem conosco. Mesmo que você viva num mundo de ilusões. Eu fiquei pensando bastante durante essa semana, quando é que você acha, eu vou fazer a pergunta para você pensar junto comigo. Nesses últimos dias eu pensei bastante, quando é que foi o primeiro ato de desilusão da história? E pensando nisso, eu penso que ela é uma atitude pré-queda. Ela é uma atitude que aconteceu um pouco antes da queda. Quando Adão, ele deixou de ouvir o conselho de Deus, ele passa para ouvir o conselho do inimigo de Deus, e ele decide para comer daquele fruto que ele não deveria comer, porque no dia que ele comesse ele iria morrer. Mas a ilusão de Adão é que ia acontecer o que se ele comesse daquele fruto? Conforme o conselho do inimigo. Ele ia ser semelhante a quem? A Deus. Essa era a sua ilusão. Era a sua concepção. Mas aí quando ele come do fruto, e a Bíblia diz que então seus olhos abriram, e ele percebeu que ele estava nu, o que aconteceu naquele momento? A desilusão. A decepção com aquilo que ele pensou que ele ia conseguir e conquistar e não chegou. Irmãos, nós vivemos num mundo de ilusão. O mundo ele está fazendo para você uma grande propaganda. Tentando oferecer para você, para os nossos filhos, para os nossos jovens, para nossas famílias, a ilusão de que você pode ser feliz sem se preocupar com Deus. Essa é a grande questão. Que você pode ter tudo o que você quiser, que você não precisa colocar Deus no jogo. Estava lembrando muito da ilustração do pastor sobre solidão, quando tem a história do náufrago, e ele está lá no filme, o Tom Hanks, né, o ator, e ele vai e faz o quê? Qual é a primeira atitude que ele faz para ele não se sentir solitário? A gente já falou sobre isso, né? Ele vai e pega uma bola, e ele vai, porque ele tinha se machucado, ele imprime a mão na bola, né, aquela marca de sangue, e ele chama de Wilson. Qual é a grande tristeza, se é que eu posso dizer assim, do filme? O que você faria? Pensa comigo, se você caísse, um avião caísse, você estivesse numa ilha deserta, você se encontrasse e você sobreviveu, ainda numa situação tão difícil, talvez tenha muita coisa envolvida aqui, mas qual seria uma atitude que você faria numa condição dessas? Uma das primeiras atitudes. O que você acha? Nós, como cristãos, o que você faria? Você iria a primeira coisa falar o quê? Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou, mas eu não sei o que está acontecendo aqui. No filme do Náufrago, o ator não em nenhum momento, de todos aquele tempo que ele está lá na ilha, em nenhum momento ele clama a Deus. Essa é a percepção do mundo, irmãos. O mundo pensa desse jeito. Não precisa colocar Deus como parte. Para você que está aqui, para você que já tem Deus na sua vida, Deus é parte sine qua non, é parte da fundamental da sua vida. Mas as pessoas que estão vivendo nesse mundo, nesse momento, um mundo sombrio, Deus para elas é algo a mais. É um elemento a mais da vida. Eu tenho trabalho,
eu tenho escola, eu tenho faculdade, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho que ganhar dinheiro. E se der tempo, eu coloco Deus no jogo. Está dando para entender? E isso é uma grande ilusão, porque sem Deus, você vai ficar para sempre iludido e desiludido com esse mundo. Decepcionado, porque o mundo nunca vai entregar para você uma coisa que só Deus pode dar. O mundo, irmãos, ele é uma criação de Deus. Só Deus pode dar para nós aquilo que Ele pode dar, que é o nosso relacionamento com Ele. E aqui em Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 até o versículo 9, você vai encontrar aqui 4 princípios práticos. O primeiro princípio está no versículo 5. Como é que nós fazemos para aplicar nossa fé? Então a primeira coisa é, nossas desilusões não devem nos afastar de Deus. Primeira coisa, ele diz ali no versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Você colocou a sua confiança numa pessoa, aquela pessoa falhou, ela te desiludiu, e aí o que acontece? Você deixa de confiar em Deus. Que coisa maluca, né? O ser humano é meio esquisito, uma lógica. Alguém perguntou uma vez para mim sobre Caim, como é que ele podia ter um ódio desse, onde estava a justiça, que ele mata o irmão, se ele tinha ódio contra Deus? Porque isso é o que acontece quando você tem ódio, não tem racionalidade na coisa. O primeiro princípio é, suas desilusões, nossas frustrações, não devem nos afastar de Deus, pelo contrário, deve nos aproximar ainda mais. Essa é uma advertência de Jeremias. Lembra, esse homem que está falando aqui, ele é alguém que estava passando por desilusão. Ele não é alguém que está sentado numa cadeira de ouro, numa cadeira dourada, e dizendo para você, deixa eu te dar alguns conselhos bons para você saber como resolver a sua vida. Não, ele está no meio dos problemas, ele está enfrentando essas desilusões, essas decepções, e ele diz, não importa o que aconteça, não se afaste de Deus. Não deixe de buscar aquele que jamais vai te decepcionar. Esse é o primeiro princípio aqui que Jeremias nos dá. Nossas desilusões não devem nos afastar de Deus. Versículo 6. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Segundo princípio, seja atento ao bem que os outros nos fazem. Um dos grandes problemas quando você fica desiludido, quando você fica desanimado, quando você fica desmotivado, é você ficar focado naquela única pessoa. Mas olhe quantas outras pessoas Deus traz em nossas vidas para nos ajudar. Mesmo no meio das desilusões, muitas vezes Deus ele traz outras pessoas para nos mostrar o bem. Quer ver um exemplo disso? É tão bacana quando você lê no Novo Testamento e você vê Paulo falando dos seus companheiros. E num momento de dificuldade, de pressão, prisão, ele fala de Priscila e Áquila. E ele fala, eles são meus cooperadores em Cristo Jesus, estando prontos a arriscar suas próprias vidas por mim. Nota, ele está sendo grato mesmo numa situação tão difícil que ele estava vivendo. Você pode ler isso em Romanos 16, versículos de 3 a 4. Paulo também, quando ele está falando com a igreja de Corinto, ele estava esperando notícias da igreja, estava um problema sério de resolução de problemas na igreja, mandando carta para a igreja, mandou a primeira carta, mandou a segunda carta, ele está esperando ouvir as notícias da igreja, seu coração está apertado, e aí quando ele escreve para eles, ele fala assim, para eles em 1 Coríntios 16, ele escreve para a igreja dizendo, enquanto esperava notícias, a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico supriram o que me faltava. Ele está dizendo, esses 3 irmãos foram um alento para o meu coração. Paulo está dizendo, eles trouxeram refrigério para o meu espírito. Eu estava tão preocupado, estava tão ansioso, tão nervoso, mas eles vieram e trouxeram um alento para o meu coração. E aí ele termina falando para os seus leitores, reconhece homens como estes, reconheçam pessoas como essas, olhem para essas pessoas, porque eles podem ajudar vocês. Olhem para essas pessoas que elas podem ser um instrumento de Deus para lhe dar apoio. Eu duvido, irmãos, que na nossa igreja
nós não tenhamos uma pessoa que possa ser um instrumento de Deus para nos ajudar quando nós estamos passando por dificuldades. Por isso que nós temos vários grupos, para um apoiar o outro, um fortalecer o outro, um cuidar do outro, até mesmo quando você ficar decepcionado, até mesmo quando talvez você ficar desiludido nas situações da vida. Há um lugar onde você pode encontrar ajuda, e eu espero que você possa encontrar uma ajuda boa na nossa igreja, eu tenho certeza que sim. Eu sei que eu posso buscar a vida de vários de vocês, quando eu passo por situações de dificuldades e problemas. Então, seja atento ao bem que os outros nos fazem. Terceira coisa, versículos 7 e 8 agora. Olha aí comigo em Jeremias. Versículo 7 diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba e nem deixa dar o seu fruto. O que Jeremias nos ensina aqui? Qual é o princípio? Transforme a decepção num caminho de volta para Deus. Nem toda decepção é ruim. Nem toda desilusão é um mal. Tem um lado positivo na decepção. É quando ela nos ajuda a voltar para Deus. Volta para aquele a quem você pode realmente confiar. A desilusão, ela nos lembra quem é o ser humano. Simplesmente a desilusão mostra quem são as pessoas. Nós vamos acabar nos desiludindo. Nós colocamos nossa confiança nas situações, em pessoas. Mas quando acontece uma desilusão, lembra, recorda quem somos nós. E isso vai apresentar você de novo quem é Deus. Eu acho tão interessante esses dois versículos, porque eles lembram muito a descrição do poeta Davi, do Salmo capítulo 1, lembra? Quando ele diz: Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está no Senhor, é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Ele não vai temer quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não vai ficar ansioso no ano da seca, nem vai deixar de dar fruto. Irmãos, nós estamos vivendo tempos assim. Estamos vivendo essa pandemia, um tempo de sequidão para muitas pessoas espiritual. Estava falando com a Célia, nós já temos alguns irmãos da nossa igreja que já estão enfrentando a situação do luto. Pessoas que são queridas para nós. Poucas semanas atrás, nós tivemos a irmã do Adão que faleceu. Estava internada há vários dias. Nós temos agora, foi hoje que chegou a notícia, o pai do Paulo, esposo da Cíntia, veio a falecer. Pessoas que são queridas para nós, às vezes não só por causa da Covid, mas situações de acidente, como aconteceu essa semana também. Um irmão do Antônio, José, veio a falecer em São Paulo, estava indo trabalhar, levantou, se desequilibrou, caiu, bateu. Algo tão... uma morte tão simples assim, inesperada. E eles tiveram que viajar às pressas para ir lá. Tivemos a mãe do Joás também, ainda que estava num processo, estávamos orando todos como igreja. E aí você vê ele mandando em áudio, o falecimento dela, tentando usar palavras doces para falar de algo tão difícil que é ficar agora sem a mãe. As saudades que vêm. E depois tinha um hino deles cantando do lado do túmulo. Gente, só cristão faz isso. Por quê? Porque nós temos um Deus que nunca nos decepciona. Você entende isso? Nós temos um Deus que nunca nos deixa sozinhos. Ainda quando talvez nós nos sentimos sozinhos. Deus, Ele está sempre junto conosco. Ele está dentro de nós. Então, transforme a decepção num caminho de volta para Deus. Ficou decepcionado? Agora você está entendendo bem quem é que você tem que buscar. Quem é que você tem que se apoiar. Quem é que você tem que se firmar. Última coisa aqui, versículo 9. Quarto ensinamento de Jeremias. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias, ele termina essa sessão fazendo uma pergunta
E a pergunta de Jeremias vai para o versículo 10. Eu sou o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. O último princípio que Jeremias apresenta aqui, no versículo 9, é bem simples. Confie de modo absoluto em Deus. Coloque a sua fé em Deus. Coloque a sua confiança de modo completo e total. Há um nível de confiança que só pode ser dedicado a Deus. Você não pode confiar nos homens como quem confia em Deus. Somente Deus é a nossa força. Não é a nossa humanidade mortal. Versículo 5 já fala isso. Em Deus nossa confiança deve ser sempre absoluta. Talvez você vai dizer, pastor, mas eu não tenho isso. Eu vou dizer para você, comece para desenvolver a sua confiança em Deus. Para que você possa ter a mesma atitude que Jesus teve com aqueles 10 discípulos, aqueles 10 leprosos. A mesma atitude que Jesus Cristo teve com seus discípulos, mesmo quando todos eles, ficaram a mula, deram no pé. A mesma atitude que Jesus teve quando ele estava na cruz e as pessoas estão zombando dele, e ele diz o quê? Olha, Senhor, tá vendo? Esse é o povo que eu vim para salvar. É isso que ele faz? Olha só, eu sou o Deus e eu estou aqui pendurado numa cruz por eles. O que é que Jesus Cristo faz? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso é a maturidade de alguém que confia de modo completo em Deus. Comece para olhar o exemplo de Jeremias e o exemplo de Jesus. Esses são exemplos que mostram como nós devemos continuar agindo mesmo depois da decepção, mesmo depois da desilusão. Após a ingratidão desses 9 leprosos, Jesus ele fez o quê? Ele continuou para curar, ele continuou a sua missão, ele continuou servindo, ele continuou fazendo o bem, mesmo recebendo a indiferença da maioria de todos nós como resposta. Então, quando você se desiludir, para encerrar a mensagem, tá bom? Quando você se desiludir, quando você se decepcionar, tenha a mesma atitude de Jesus. Tenha a mesma atitude de Jeremias. Não se recuse a se relacionar. Não se recuse a continuar servindo a esse mundo. Sabe por quê? Porque esse mundo ele está como? Ele está em trevas. Não deixe de participar da nossa promessa de fé. Mesmo com a situação que nós estamos vivendo do mundo, eu quero fazer um apelo de todo o nosso coração. Esses 7.000 não é nem para crescer na nossa promessa de fé, como a gente sempre desafia cada ano. É simplesmente para manter o que nós temos e não faltar com esses homens que estão lá. Então não deixe a sua desilusão, a sua decepção, seja com o que for que está acontecendo ao seu redor, afetar a sua confiança em Deus. Porque isso é o nome da nossa promessa de fé, não é? Promessa de fé. Então não deixe a desilusão. O mundo em que nós vivemos precisa ver a fé que vai além da desilusão. O mundo que nós vivemos precisa ver a fé que vai além da decepção. Eles precisam ver essa nossa confiança em Deus. Eles precisam ver essa nossa confiança no Senhor. Tá bom? Vamos orar, querido Deus. Obrigado, ó Pai. Desafio, Deus, que vai em nossos corações, porque o Senhor sabe que nós somos pessoas simples, no sentido de que nós esquecemos algumas vezes das situações e nós temos uma tendência para nos decepcionar, para nos desiludir. Mas nos fortalece, ó Deus, para ter a atitude correta, mesmo diante das desilusões, saber que nós podemos buscar o Senhor e o Senhor nunca vai nos decepcionar. Nós podemos buscar ajuda com outros irmãos que podem nos apoiar e nos orientar e nos dar a visão correta da vida. Te louvamos, ó Deus, porque nós temos, ó Deus, uma família e vivemos num mundo em que está em escuridão e precisa conhecer a luz que está em Cristo. Nos ajuda, ó Deus, como igreja, a poder ser essa luz. Essa igreja nesse bairro, poder cumprir o seu plano de missões, não somente com os missionários, mas com nossas vidas, aonde quer que o Senhor nos coloca. Que pessoas possam conhecer a alegria que nós temos no Senhor.
e viver essa alegria de um modo verdadeiro, aonde quer que o Senhor nos coloque. E é por isso que nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.